Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem? Olha só, hoje é sábado, o tempo tá mais ou menos. E pra variar, Curitiba está frio essa semana. Mas é o seguinte, hoje eu vou fazer um pedal passeio tranquilo. Tô aqui com a minha e-bike, né? Vou até a loja. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho. Eu não sou muito de falar assim diretamente sobre algum assunto, mas eu também sigo outras pessoas muito mais influentes do que eu e que falam coisas incríveis. Mas também tem gente que nem tanto falam coisas que vale a pena ou que, ao meu ver, ainda atrapalha o ciclismo. Tem muito assunto no YouTube, tem muito influenciador, e tá uma onda agora de um pessoal que tá usando a filosofia, a maneira de vida em críticas filosóficas. Falei, gente, pelo amor de Deus, a gente só precisa ter vontade de pedalar em uma bicicleta, seja ela qual for. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, o porquê que existe o meu canal, tá? Para quem não sabe, o meu canal é baseado na mudança de comportamento, atingir seu objetivo ou sonho e principalmente ter coragem de fazer o que você nunca fez. Por isso que é Adventure. Não sei se vocês sabem, mas eu mudei para Adventure porque antes era Edson da Silva, porque eu fiz e consegui fazer pela primeira vez o Pico Paraná, uma trilha. E eu falei assim, cara, eu preciso marcar para não voltar ao que eu era antes. Então mudei para Adventure. Então é isso, pessoal. A gente tem uma dificuldade muito grande de mudar a nossa vida, de alcançar um objetivo, e o problema é retroceder. A idade vem, isso é um fato, não adianta. Mas a gente tem que resistir ao máximo de retroceder ao que éramos, de voltar ao ostracismo e viver frustrado. Isso é um ponto em comum em todos os sentidos, acredito eu, em todas as pessoas que pensam ou refletem sobre a vida. Então é isso, pessoal. Vamos continuar lutando pela aventura, continuar lutando para romper nossas barreiras e limites, claro, no devido cuidado, na devida proporção, para ser feliz cada vez mais. Porque, vamos ser sinceros, a felicidade 100% não existe, é utópico. Mas a gente pode sim, de vez em quando, ver como é que ela é, né? Aquele sorriso solto num pedal, aquele prazer indescritível de romper uma barreira física, romper o seu limite, conseguir chegar lá onde você queria. Então isso sim nos dá muita alegria também na vida. Então é isso, a vida é feita de complementos, onde a gente acaba num total sendo felizes às vezes, é óbvio. Seria bom ser feliz o tempo todo, mas também não rola, não tem como. Mas vamos ser felizes o máximo possível. Então vamos bater um papo hoje durante esse pedal. Bom, pessoal, é o seguinte, é tanto assunto hoje que eu vou tentar aí não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Mas é o seguinte, hoje em dia, o que é um pedal perfeito? Olha, eu sempre falo que o pedal perfeito, ele está dentro da capacidade psicológica, física e da bike que você tem. Então independe da quilometragem, da altimetria, o lugar em que você está. Eu já fiz pedal perfeito passeando para ir tomar um café no centro da cidade, sabe? Me divertindo no trajeto, vendo pessoas, escutando música, como sempre faço, eu gosto de fazer, escutar música, sabe? Conversando com pessoas às vezes ou às vezes não, ou fazendo o caminho da fé, ou Cebolt, ou Rota Márcia Prado, ou aqui na região metropolitana. Então independe, pessoal. Uma coisa que eu sempre vejo o pessoal falar é que você tem que treinar para ter uma bicicleta boa. Eu discordo totalmente. Eu acho que quanto menos tempo de treinar você tem, mais você precisa de uma bicicleta boa, porque ela vai facilitar a sua vida. Se a bicicleta boa facilita a vida de um atleta, vai facilitar também a vida de quem não é atleta também. Então sempre tenha uma bicicleta a melhor possível. Bom, Edson, não tenho grana. Cara, Absolute 12 velocidades, Caloi Expert, sabe? Bora, bicicleta barata aí de 3 conto. E eu já fiz muita coisa
como vocês viram aí, muito tempo, hein? Durante muito tempo. Equipamento sempre é importante, mas cada um no seu alcance. É engraçado falando de equipamento que às vezes o pessoal pensa assim, né? E os galácticos, né? Bom, com toda certeza, para quem me assiste, os meus vídeos não são direcionados para galácticos, né? Meus vídeos, as coisas que eu faço ali no termo de instrução e tal, é pro mediano para baixo, né? Para evitar perrengue, problema, ter o seu melhor pedal da maneira possível segura e que termine bem, porque o importante não é terminar no tempo, é você terminar bem, independente de quanto tempo você está pedalando. Agora, eu não faço para os galácticos, mas os admiro. E uma coisa, eu fiz um texto e publiquei no meu Instagram e no Facebook falando sobre isso, que nós, todos os ciclistas, todos, precisamos parabenizar e agradecer os galácticos e os profissionais, ou seja, os atletas, como a Vancini e aí por diante, ou os atletas aí locais que participam de corrida, porque se não fosse eles, a gente não teria esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Pessoal, a gente estaria em barra circular ainda, com uma catraca e coragem. Às vezes eu me pergunto como é que eu pedalava com barra forte quando criança, que eu juro, eu não consigo lembrar como é que dava conta de ir passando com a Monarch. Mas o grande lance é esse, a tecnologia que veio para sempre mais facilitar a vida da gente e que qualquer um pode usufruir e deve usufruir. Então temos que agradecer os galácticos aí. Que legal, fico muito honrado quando os galácticos também vêm falar comigo e curte nosso trabalho aí, porque na verdade o nosso objetivo é fazer pedais incríveis e, se possível, turísticos. Conhecer lugares em cima de uma bike é a coisa mais incrível que existe. Pessoal, eu aconselho muito sempre assistir as comparações de bikes. Eu assisti um agora que é sobre full até 23 mil reais, no qual por coincidência a Caloi Full FS ganhou a comparativo. E lá ele ensina a analisar que não é só um quadro, né? Tem muitas questões para você analisar em uma bike para comprar. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, vale a pena assistir. Aí vocês vão entender por que às vezes tem bike que compensa e por que às vezes tem bike que não vale a pena. Bom, pessoal, eu também quero falar de um outro fator, que é um fator que eu digo é muito preocupante no sentido de até você encontrar, né, que é uma marca que seja boa na assistência técnica e um lojista que também seja bom na assistência técnica, porque às vezes as duas coisas têm que estar linkadas. Porque tem marca que tem uma assistência técnica muito boa, mas o lojista é ruim. E tem lojista que é muito bom, mas a marca infelizmente não acompanha o lojista. Eu falo isso porque agora, bom, há muito tempo eu já conheço a Bike Batel e agora a gente tem se aproximado muito mais e é muito legal. É um pessoal que eu quero estar sempre junto por causa disso. Eu vou dar eles como exemplo, né? Eu já tive
contato com outras bicicletarias, no qual eu não vou citar o nome, que algumas foram muito boas também e outras nem tanto, tá? Outras nem tanto, e que não recomendaria para ninguém. E o que acontece com a Bike Batel? A Bike Batel, ela tem uma ligação muito forte, muito boa com a Caloi Canodale e outros fabricantes. Não vou restringir só a Caloi Canodale. E isso é importante, isso faz com que eu me sinta confortável para indicar para os meus amigos que compram bike, que fazem manutenção. Porque, gente, a pior coisa que tem é você gastar o teu dinheiro mal gasto, né? Porque ele vai se transformar, no caso da gente, na infelicidade ou na raiva até da bicicleta. O que tem acontecido? A Caloi Canodale, eu posso falar isso para vocês porque eu vi também, já precisei da garantia. Cara, foi muito legal, os caras foram prestativos, rápidos, sabe? Eu não sei se é a intermediação da Bike Batel ou a Caloi já funciona, apesar que eu posso falar para vocês uma coisa incrível e eu posso dizer para vocês que é muita coincidência. No Caminho da Fé teve um caso de quebra da suspensão traseira, da solda de um colega nosso. E a Bike Batel já disponibilizou a peça, falou: ó, tua peça já tá aqui, assim que você chegar a gente já troca. Cara, a gente tava no Caminho da Fé ainda, e etc, etc. Beleza, editei o vídeo, tá aí publicado, o pedal que eu fiz sem apoio. Cara, do nada meu Instagram apita lá um senhor conversando comigo, falando que assistiu o vídeo. Conversa vai, conversa vem. Era o diretor de assistência técnica da Caloi. Ele foi: Edson, é o seguinte, eu assisti o vídeo lá, vi que vocês tiveram um problema lá, mas eu não achei a hora de serviço de vocês. Isso a gente tava conversando, acho que em janeiro ou fevereiro, eu acho que em janeiro. Aí eu falei: então, amigo, você não vai achar mesmo porque foi em dezembro. Ele: ah, sério? Eu falei: sim, foi em dezembro mesmo que já foi dado ordem de serviço e já despachada a peça. Aí ele falou: poxa, que legal, essa é a ideia que a Caloi quer ter em relação ao cliente. Então, quando eu escuto umas histórias aí de mau atendimento e assistência técnica da Caloi, eu não acredito muito, porque o cara não sabia quem eu era. Ele só viu que tinha o vídeo do Caminho da Fé. Tanto é que depois eu conversei com o pessoal da Bike Batel: ó, o diretor de vocês lá da Bike Batel entrou em contato comigo. Eles não sabiam, não conheciam o diretor. Então eu achei isso incrível, porque isso traduz a preocupação no pós-venda. Então, pessoal, o que eu recomendo? Tenha um lojista de confiança e mantenha esse lojista de confiança. Porque como é que você quer ter um lojista de confiança se você compra tudo em outro lugar e quando o sapato aperta você vai no lojista? É o caminho normal? É. Cara, mas nos dias de hoje, fortalecer quem te fortalece é muito importante. Aí entra a minha filosofia, que é estar perto de quem está perto de você. Bom, a Bike Batel sempre dá um jeito de acompanhar o preço, ou cobrir o preço da concorrência. Eu sou testemunha disso, tá? Cansei de fazer isso, interpelar pelos meus amigos para ter um negócio legal que caiba no bolso deles, para que eles possam fazer a manutenção em dia e a gente poder fazer esses pedais incríveis aí que tá fazendo. Ó, tanto é que hoje o Thiago deixou a hoje dele lá para troca de rolamento e falou: ah, não sei se eu vou lavar. Eu falei: cara, você não vai lavar essa bicicleta, tem que ser lavada, tá tudo suja a bicicleta. Eles lavam, lubrificam e regulam. Eu: porra, Thiago, uma pequena taxa, você não vai fazer isso em casa. Ele mandou fazer. Então é mais ou menos assim, se a gente não cuidar, cara, a gente evita muito problema se cuidando da bike. Temos que cuidar da bike. Então entenda, cuidar da bike, ter uma oficina parceira de vendas ou de manutenção,
e uma marca confiável. Por enquanto, eu posso te indicar a Caloi Cannodeio. E olha aí também a Absolute que eu conquistei, que eu comprei aí, vocês vê lá atrás. Também não tive problema não. Então posso garantir que essa aí foi show de bola e tem sido. E não pretendo mudar. Às vezes eu penso em mudar a minha Caloi, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ver o que os outros passam e ver o que eu passei, falei, ah não, vou ficar com a minha Caloi. Em todos os sentidos. Pedal, manutenção, gasto com bike, pós-venda. Falei, ah não, vou ficar com a minha Caloi. E aqui é Curitiba, esse é o Shopping Estação. Um baita de um shopping que tem aqui. E a gente tá quase chegando na Praça do Japão. Legal, Curitiba é linda, eu gosto. É engraçado isso, né? Porque tem um pessoal, eu lembrei que tava tentando lembrar uma coisa que eu queria comentar com vocês, lembrei agora. Tem um pessoal, cara, que tá aí de olho no que você faz, critica, quer dar sugestão. Aí você vai ver, o cara nunca levou alguém para pedalar. Nunca. Então as minhas receitas são para ser aplicado para uma parcela de pessoas que quer pedalar, mas tem receio, quer começar, mas não sabe qual bike usar, quer fazer um caminho da fé pela primeira vez, mas está cheio de dúvidas. Gente, é para esse pessoal que eu fiz o canal. Não é pro galáctico, não é pro cara das teorias, que tem gente que tem muita teoria. Vou falar uma coisa pra vocês, teoria é uma maravilha, mas o grande lance é pôr em prática, né? O pôr em prática que é o bagulho. Então, eu aceito e escuto o conselho de quem leva os outros pra pedalar. Cara, se você me leva 6 pessoas, 7 pessoas pra fazer 160 km, eu vou querer escutar o que você tá falando. Se você faz o caminho da fé, cuidando aí de 12, 15 pessoas, bom dia. Cara, com certeza vou querer saber qual é a tua ideia para poder trocar ali informação. Agora o cara pedala solo, na maioria das vezes é galáctico. Aí vem dar umas ideias, falei, para gente, acorda. Não é válido. Não é válido. Só acredite em pessoas que realmente façam essa mesma coisa. Que dele vai entender o que é mexer com 6 pessoas de físico diferente, desempenho diferente, bikes com configurações diferentes e marcas, psicológico diferente, que é um dos grandes problemas ou solução num pedal, é o psicológico, certo? E daí sim, daí me fala quais são os conselhos. Então, pessoal, acordem. Às vezes o cara tira o sarro de mim porque eu recomendei Coroa 30 na bike de carbono. Ele perguntou que só faltava pôr motor elétrico. Olha, eu quase respondi ele, quase falei assim, não, mas eu já tenho uma com motor elétrico. Mas eu achei melhor não entrar na vibe. Ultimamente eu tenho aprendido isso, não entrar na vibe, sabe? E conseguir cuidar da minha vida, que é a melhor coisa que eu posso fazer pra mim mesmo é cuidar da minha vida e ajudar quem quer ser ajudado. Porque não adianta, todo mundo é unânime no caminho da fé. Quanto menor a coroa, melhor vai ser o teu desempenho e menos sofrimento, né? Tem uns que faz com mais, cara, eu acho massa pra cacete, mas essa parcela não representa a média, nem a média dos ciclistas brasileiros. Não tem como, gente, é absurdo. Então é uma parcela que só toma água, uma parcela que usa Coroa 36, uma parcela que não usa anti-atrito porque não precisa. Não corresponde à maioria, entendam? Respeito e entendo quem faça isso, mas não é a maioria. E é isso que as pessoas não se dão conta.
Mas é isso aí. O grande lance no final é o que você quer mesmo. Então, é para isso que existe o canal, para você não passar perrengue, para você entender como é esse mundo do ciclismo aventura, tá? E o que tem que ser feito. Agora no grupo eu tô marcando mais pedais sem apoio. E eu tô pedalando junto, porque graças a Deus eu vou ter que pedalar. Acabei de postar aí o pedal de 160 km. Gente, foi show de bola. Duas meninas ali meteram o louco. Falei, caraca, vocês estão pedalando muito, tem que diminuir essa média aí, pessoal, para chegar inteiro. E foi incrível. Você olha, claro, tinha dois galácticos que foram na frente. Cara, normal, massa pra caramba. E olha, ninguém furou pneu, ninguém estragou bike, todo mundo chegou inteiro. Curtiram o pedal. É disso que eu tô falando. É o desafio com prazer. É o desafio com companheirismo, sabe? É desse ciclismo que eu falo. E que eu entendi uma coisa, que ele não é popular. Esse tipo de ciclismo, ele não é popular e nunca vai ser. Por N motivos. Primeiro que nem todo mundo quer encarar um perrengue desse, e eu entendo, são escolhas. Segundo que nem todo mundo consegue criar um laço de amizade sem deixar a sua vaidade ou o interesse pessoal tomar conta disso, né? E nem todo mundo entende que existe um trabalho por dentro disso. Essas meninas, esses meninos que fizeram esse pedal de 60 km ali, foi um tempo comigo, fui conhecendo eles, passando o meu conhecimento. Aí eles foram entendendo qual é a estratégia do pedal, porque cada pedal tem uma estratégia. E especialmente esse que a gente fez 160, eram duas coisas que eram importantíssimas. Uma, suplementação, não abro mão num pedal desse. E dois, o estado da bike, porque o restante físico eu sabia que eles eram capazes de fazer, senão eu não levaria nunca, né, pra fazer. E se caso ocorresse algum problema, eu falei, pessoal, primeiro ônibus no primeiro município vai embora e vamos tocar o pau. Mas aí vem o psicológico, né? O psicológico não deixa fazer isso, eu acho isso incrível. Então, é disso que eu tô falando. É dessa experiência, é desse nível de cumplicidade que faz o meu tipo de pedal, certo? Hoje de manhã eu tava falando com um rapaz de dois vizinhos e ele tava me contando sobre o caminho de Santiago em dois vizinhos aqui no Paraná. Ele tava falando, Edson, vem fazer. Eu falei, cara, eu vou sim. Mas eu me dei conta que são 500 km daqui até lá. E nem sempre as pessoas estão afim de fazer um deslocamento desse, né? Eu falei, cara, capaz que eu vá de ônibus aí e vou sozinho, porque eu fiquei muito interessado nessa rota. Mas vamos ver se alguém vai querer ir comigo ou não. Mas esse lance também, pessoal, é você fazer o pedal e não desistir dele só porque alguém disse não. Porque no final das contas, o sim de um pedal, ele é só teu. Ele não é dos outros, é teu. Então se você não for, a culpa é sua. Não é culpa dos outros porque não foi junto. A gente tem que aprender a perceber isso e corrigir. O que foi que aconteceu no meu primeiro Pico Paraná? Eu desisti 3 vezes de ir com mala pronta, porque o pessoal desistia em cima da hora e eu não ia sozinho. Até que na última fui com desconhecidos do Facebook. E foi o que rolou. Beleza? Ó, aqui é a Praça do Japão. Ai, ai. É um lugar lindo, sai muito pedal daqui de dia e de noite. Ai, muito conhecido. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre pedal, mas o pedal de verdade, não sobre teorias desnecessárias ou filosofia direcionada. O pessoal usa, tem gente que usa filosofia direcionada, não se usa imparcial. Se usasse imparcial seria a melhor coisa que tem, mas não, sabe, sem demagogia, sem trololó. Então às vezes eu pensei, o que é o meu canal, né? Cara, basicamente o meu canal é passar para vocês
o que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer para poder fazer. Ou seja, o caminho que eu faço para fazer o que eu faço. Eu notei que nas últimas publicações era outras coisas. Falei, cara, já vai entrar os vídeos dos pedais aí, e vai entrar mais se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Então bora lá. Quem quiser comenta aí, conversa comigo tanto aqui no YouTube ou no Instagram, tá ok? Também Facebook é outro caminho. E bora lá ser feliz, vamos pedalar.